Se hoje eu quisesse ver algo acontecer de forma rápida na minha vida, mudar algo pontual, co-criar uma nova realidade, atrair algo para mim, eu seguiria esses 5 passos, porque eu acredito que nesses passos a gente tem tudo que eu aprendi durante esses últimos anos e que eu utilizei e vivi na minha vida para trazer coisas que por muito tempo eu considerava impossíveis. E eu percebi que quando a gente coloca esses passos em prática, as coisas vão fluindo de forma mais natural. É como se todas as coisas conspirassem junto para dar certo. Eles mostram exatamente como o universo funciona respondendo aos nossos desejos. E que de repente a gente já se encontra vivendo uma nova realidade sem nem perceber. Número 1, trazer clareza para o que eu realmente desejo. E por que eu falo isso? É porque o que parece óbvio geralmente é o mais ignorado. O que eu quero viver de fato? Os detalhes são importantes nesse momento. Por exemplo, você quer parar de andar de ônibus, você quer uma outra forma de conseguir ir para o trabalho que não seja o transporte público. Tá, mas o que exatamente você quer? O que você quer viver? Um Uber é suficiente para você? Uma bicicleta? Um patinete? Uma moto? Um carro? Qualquer carro? Como é que é isso? Traga clareza. Ah, eu quero um carro. Então agora me diz como é que é esse carro? Quem vai andar nesse carro? Qual o modelo desse carro? Ele precisa de ter alguma especificação? É um carro esportivo? Um SUV? É para passeio? É para ir para o trabalho? É para levar a família? É para você curtir com sua namorada, com seu namorado? Vou dar um outro exemplo. Uma casa. Você deseja muito uma casa, mas como é que é essa casa? Onde é que fica essa casa? É na zona urbana? É na zona rural? É uma casa ou é um apartamento? É grande ou é pequeno? É mobiliado ou você pretende mobiliar? Precisa de quantos quartos? Quem vai morar nela? Se é um apartamento, como é que é esse edifício? Ele precisa ter portaria 24 horas? Precisa trazer uma estrutura com academia, com piscina, com sauna? Ou não é algo tão relevante para você? E enquanto a gente fala isso, você percebeu que o universo tem infinitas possibilidades para esse único desejo? Pois é, mas ele responde à clareza. E enquanto você não tem clareza, a energia não sabe para onde ir. Quando você traz a clareza, traz o detalhe, a sua própria vibração já muda e vai se alinhando para essa nova frequência. Um exemplo é a própria TV. Se você se senta na frente do sofá, liga a TV, mas não clica em nenhum canal, das duas umas, ou a sua TV vai ficar preto e branco esperando que você faça um movimento de definir o que você quer ver, ou ela vai clicar, aparecer ali em qualquer canal automático para você. E aí é aquela coisa, né? Quem não sabe o que quer, fica com o que tem. Um outro exemplo que o professor Hélio Couto compartilha muito dentro das suas palestras é o do garçom. Se imagina entrando num restaurante, o garçom chega para você, te traz o cardápio, você recusa, simplesmente diz: traz qualquer coisa. É isso que você tem feito na sua vida, é isso que a gente faz na nossa vida. E aí, quando chega um prato ou uma realidade que a gente não gosta tanto, a gente reclama. Mas no final das contas, foi pela nossa falta de capacidade ou de habilidade de definir com clareza aquilo que a gente deseja. Eu quero compartilhar também um exemplo pessoal que aconteceu comigo essa semana. Eu ganhei, dentro de um sorteio, R$ 500 em compras na Shopee. Eles estavam com aquela oferta de 11 do 11 e eu girei a roleta e ganhei R$ 500 em compras. No entanto, eu tinha 24 horas para decidir o que eu iria comprar com aquele saldo. E aí que eu passei horas do meu dia tentando organizar as minhas ideias e ver o que eu gostaria de comprar. Porque no fundo, a gente quer tudo, mas a gente não quer nada. Não tinha foco. E a gente faz isso na nossa vida. Muitas vezes a gente se posiciona no exato oposto. A gente fica na falta. A gente sabe exatamente o que falta, mas a gente não sabe o que a gente realmente quer. Parece que a gente vai olhando, só colocando ali, favoritando, colocando algumas coisinhas ali na nossa, né, a nossa lista dos desejos, e na prática, aquilo
simplesmente evapora, porque fica perdido. E aí, depois de passar um dia todo refletindo sobre o que eu ia comprar, e eu já estava optando ali por escolher itens pequenos até somar o valor de R$ 500, porque eu imaginei que no número talvez eu fosse me realizar melhor em quantidade do que em qualidade. Daí eu resolvi pedir ajuda para minha mãe. E a minha mãe veio falar comigo e falou: Filha, lembra que alguns dias atrás você comentou que você queria muito um kit de tratamento para o seu cabelo, mas que você não tinha coragem de tirar esse valor do bolso e investir? Então, talvez esse seja o presente do universo para você. Ao invés de você comprar esses itens pequenos de 20, 30, R$ 50, que eu normalmente no meu dia a dia poderia vir a adquirir depois, separadamente, eu poderia então, né, pegar esse item que era de um valor maior e aproveitar, né, esse presente do universo. E foi o que eu fiz e estou muito feliz com essa decisão. Mas é um belo exemplo para a gente perceber como falta clareza no nosso dia e que no meio de tantas coisas que a gente quer, a gente se perde e no final das contas fica sem nada. Na mecânica quântica, a observação direciona o que eles chamam de colapso da função de onda. Ou seja, o seu foco define o resultado, a sua clareza define o resultado. E enquanto o observador não define o que ele quer, o sistema fica dentro das infinitas possibilidades. A verdade é que o universo só vai responder aonde você coloca o foco da sua energia. Segundo passo mais importante para quando eu quero manifestar alguma coisa na minha vida: elevar a minha energia. E como é que eu faço isso na prática? E aqui eu vou dividir em 2 pequenos blocos. O primeiro ponto é reconhecer na minha vida aquilo pelo qual eu já posso ser grata. E tem muita coisa que a gente pode agradecer. É que passa despercebido nessa rotina, nessa loucura do dia a dia, o que a gente muitas vezes poderia estar agradecendo, como o simples fato de estar vivo, como o simples fato de ter um teto, como o simples fato de ter um celular e acesso à internet e a conteúdos como esses, como ter a sua família por perto, como saber que eles estão bem e saudáveis, como ter um carro, ter o que comer, ou o simples fato de respirar. E esse exemplo, pessoalmente, me pega muito, porque no último ano eu tive um desafio, né, um problema respiratório, onde por pelo menos 15 dias, 10 ou 15 dias, eu fiquei sem dormir, eu não conseguia respirar, eu tinha dificuldade de respirar, me faltava o ar e isso é desesperador. Então, a respiração é um presente que a gente recebe todos os dias, que o nosso corpo faz de forma tão automática que a gente esquece de valorizar e de agradecer, mas que sem ela é impossível a gente continuar. E por que eu ressalto que é importante a gente se lembrar desses motivos pelos quais a gente pode agradecer hoje? É porque a maioria das pessoas tentam cocriar a partir da falta. E muitas vezes, na hora do desespero, é isso que fica maior na gente. Porque num primeiro momento, no momento do desespero, a gente de fato vai sentir. Mas no segundo momento a gente pode se colocar com mais consciência e pensar de forma mais estratégica naquilo que a gente quer cocriar na nossa vida. Caso contrário, acidentalmente, a gente vai viver cocriando coisas que a gente não deseja. E o segundo bloco, dentro ainda desse passo número 2, é preservar o nosso bem-estar. Algo que também tantas vezes passa batido, mas que, na falta dele, a gente se desespera. Preservar o nosso bem-estar é cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar da forma como a gente interage com o mundo lá fora, cuidar dos conteúdos que a gente acessa, das pessoas com quem a gente compartilha a nossa vida, das notícias, dos jornais, e, enfim, evitar ter contato com aquilo que vai contra o que você deseja cocriar é um passo essencial. E aí você se pega conectado com fofocas, com jornais, com tragédias, e o seu desejo, novamente, vai ficando para trás, porque você se distancia cada vez mais da frequência do que você quer viver.
que não está dentro dessas fofocas e dessas tragédias, acredito eu. Terceiro passo, o espelho. Bom, nesse passo, o que é importante é que a gente observe aqueles que já vivem o que a gente quer viver, que já tem aquilo que a gente quer ter. E entenda como uma referência, para que a gente consiga se colocar nessa frequência. Como elas pensam, o que elas fazem, sobre o que elas conversam, como elas se vestem, quais lugares elas frequentam, o que elas fazem quando elas acordam e quais são os seus hábitos antes de dormir. Como vive quem já tem aquilo que você deseja. Isso vai me dar um mapa prático da frequência daquilo que eu ainda quero alcançar. Passo número 4, experienciar. Pisar nessa nova realidade. Esse passo consiste em me colocar na frequência dessa nova realidade que eu quero viver. E aí, como é que eu me coloco nessas frequências que ainda não fazem parte da minha realidade? Por exemplo, você quer uma casa nova, e você já definiu com clareza quais são os detalhes dessa casa e como você se sente vivendo nessa casa, aqui nos passos anteriores. Agora você precisa se colocar na frequência dessa nova realidade, de quem vive nessa casa. Como é que eu vou fazer isso, Rani, se eu não posso ainda comprar essa casa? A gente pode fazer isso pessoalmente ou mentalmente, a partir do digital. Tem tantas coisas hoje que facilitam, né, a nossa imersão do que ainda está distante para a gente. E a gente tem que usar isso a nosso favor, inclusive a tecnologia da inteligência artificial. Você pode fazer visitas acompanhadas a partir de consultores imobiliários. Você pode fazer tours pela internet. Aqui pelo YouTube mesmo, tem muitos vídeos que mostram apartamentos decorados, casas decoradas, de todos os perfis, de todos os tamanhos. Encontre o que está correspondente àquilo que você deseja e entre nessa experiência. Veja os vídeos, sinta, repita, coloque isso na sua rotina. Geralmente, as construtoras, quando vão lançar um empreendimento, elas disponibilizam que você visite o apartamento padrão, né? Eu não sei se é assim o nome, mas é um apartamento que geralmente já vem decorado, mobiliado, e você vai, filma, grava, tira foto sua lá, não se importa com o que os outros vão pensar. Viva, se empodere daquilo que você tanto deseja. Se você quer uma bolsa, se você quer uma roupa, vai na loja, experimenta essa bolsa, essa roupa. Se você quer uma mudança de estilo de vida, se permita tomar um cafezinho superfaturado. E é isso. Se você não consegue hoje se mover para essa realidade de forma física, com seus pezinhos, faça a partir das experiências que o pessoal compartilha aqui na internet. Mas selecione o que você vai assistir. Não fica assistindo de forma aleatória. Veja aquilo que está correspondendo com a energia do que você quer cocriar na sua vida. Outro exemplo, você quer um carro. Então você pode se colocar para fazer um test drive, você pode ir na concessionária, visitar, conhecer, olhar os detalhes. Você, se tem um amigo, um conhecido que tem esse carro, vai dar uma voltinha. Enfim, dê seus pulos, mas se coloque o mais próximo possível dessa realidade, porque esse passo aqui é essencial para a gente observar as nossas resistências. Inclusive, quando você resiste a viver algumas dessas experiências, isso por si só já mostra que, em algum grau, o seu inconsciente está rejeitando essa realidade que você racionalmente diz que deseja. Ah, Rani, mas o que eu quero não é nada material, o que eu quero é um resultado no meu corpo, o que eu quero é um relacionamento. Funciona da mesma forma, gente, é a mesma regra. Se você deseja um relacionamento, passe a conviver com pessoas que vivem um relacionamento que espelha aquilo que você deseja viver e construir. Saia com seus amigos, casais, tome um café, observe como eles lidam com aquilo. Siga referências aqui na internet de relacionamento que mostram para você que aquele amor, que aquele relacionamento pode existir. E se desconecte das fofocas, se desconecte de quem vai contra aquilo que você deseja.
Porque você vai ficar conversando todo dia com a vizinha, com a colega, que fala sempre que homem não presta se você está buscando um homem para criar um relacionamento saudável. Não bate, né? Então, recapitulando esse passo, você precisa se colocar na frequência do que você quer viver. Seja presencialmente, a partir de experiências que você vai se permitir, se proporcionar, com responsabilidade, é claro, ou a partir do digital, tá bem? Não tem nada que vai falar, não tem nada que vá dizer que se você fizer isso presencialmente ou pelo digital vai ter mais ou menos efeito, porque aqui o importante é você sentir. É como você agora, se colocando nessa posição, se sente. Como você está diante disso que você diz tanto que você deseja. E aí vem o nosso próximo passo. O nosso quinto passo: alinhar intenção com sentimento. Ai, vai ter dica extra, tá? Enquanto eu vou me colocando nessa nova frequência, eu vou observando quais são as minhas resistências. O que eu penso? O que eu estou sentindo? Como é que eu estou me sentindo aqui nessa nova frequência? O que meu corpo está me falando? O que ele está me mostrando? Como é que tá tudo no momento em que eu me coloco diante daquilo que eu digo que quero tanto? Eu preciso identificar quais são essas resistências, esses sentimentos de culpa, de medo, de impotência, de crítica, sejam quais forem os sentimentos que vão brotar. Anote, porque você precisa limpar. Para seguir, a gente precisa limpar. A gente precisa limpar as crenças inconscientes que ainda dizem para nós que nós não podemos estar aonde a gente quer estar, que a gente não pode ter aquilo que a gente ainda não tem, mas que a gente deseja. O que eu percebi durante tantos anos e que quase todo mundo ignora ou não fala é que ali estão as principais razões para você não conseguir manifestar aquilo que você tanto quer. Isso acontece porque as dores envolvidas com esse sentimento de ter, de ser, de vivenciar aquilo, me afastam desse resultado. Então, limpar essas crenças é essencial. É por isso que muita gente chega no quase, mas não vira a página. Eu indico sempre aqui os cursos da Paula que eu fiz para trabalhar essa nova consciência e ajudar a identificar e compreender esses padrões inconscientes que tomam conta da nossa vida e das nossas escolhas sem a gente perceber todo o tempo. E ela faz isso com muita leveza, com muita verdade, o que eu considero que é um ponto muito forte da Paula. Ela não tem isso de dourar a pílula, ela não tem máscaras, ela vai falar o que precisa ser dito. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora a dica extra, mas não menos importante: soltar. Eu solto porque eu confio na vida. Eu solto porque a vida sempre me surpreende. E aqui, quando você estiver em dúvida a respeito disso, é só você olhar para trás e observar a sua própria vida. Onde você está hoje, tudo que você já conseguiu alcançar até o dia de hoje, que você jamais imaginou um dia estar vivendo. Tem uma imagem bem legal que roda aí na internet, vou tentar encontrar e colocar aqui para vocês, onde a criança quer um presentinho, um ursinho, e aí Deus guarda um ursão para ela assim nas costas, e ela tá chorando por entregar aquele ursinho. É mais ou menos isso. Você quer uma flor, mas o universo tem um jardim para você. Você quer um presentinho, mas a vida pode surpreender com um presentão, desde que você coloque em prática esses 5 passos, 6, né, na verdade, para que você esteja alinhado na hora que a vida vier te surpreender. E no mais, não existe fórmula mágica, mas eu acredito muito e posso dizer que eu vivo isso na prática. Colocando esses 5 passos, 6 passos em ação, colocando a vida em movimento, as coisas tendem a fluir para o caminho que você trilhou a partir dessa nova frequência.
Até o próximo chá.